Um fio invisível pode ser mais forte que aço, e veio de uma aranha. Parece impossível, não é? Afinal, quando pensamos em uma teia de aranha, imaginamos algo extremamente frágil, que pode ser destruído com um simples toque. Mas aqui está um dos fatos curiosos mais impressionantes da natureza. Dependendo do tipo de seda produzida pela aranha, esse material pode ser proporcionalmente mais resistente que o aço. E o mais curioso é que cientistas do mundo inteiro estão tentando copiar essa incrível invenção da natureza para criar materiais capazes de revolucionar a medicina, a engenharia e até equipamentos de proteção. Mas como um animal tão pequeno conseguiu desenvolver um dos materiais mais extraordinários já conhecidos? As aranhas produzem a seda em glândulas especiais localizadas em seu abdômen. Inicialmente, essa seda é um líquido rico em proteínas. Quando passa pelas fiandeiras, pequenas estruturas na extremidade do abdômen, ela sofre transformações químicas e físicas até se tornar um fio sólido extremamente resistente e flexível. Essa combinação é justamente o grande segredo. Muitos materiais muito resistentes costumam ser rígidos e quebram quando submetidos a grandes impactos. Outros são bastante flexíveis, mas rasgam com facilidade. A seda de aranha consegue unir essas duas características ao mesmo tempo, algo extremamente raro na natureza. Segundo estudos publicados em importantes revistas científicas, como a Science e a Nature Materiais, algumas variedades de seda apresentam uma resistência à tração comparável à do aço de alta qualidade, mas com uma enorme vantagem: pesam muito menos. Em outras palavras, se compararmos fios com exatamente o mesmo peso, a seda de certas aranhas pode suportar mais tensão antes de romper do que o aço. Esse detalhe costuma gerar confusão. A teia não é mais forte que qualquer barra de aço existente. A comparação é feita levando em conta a resistência em relação ao peso do material, conhecida pelos cientistas como resistência específica. Mesmo assim, continua sendo uma das maiores curiosidades da engenharia natural. Outro dado surpreendente é que algumas sedas conseguem se esticar até cerca de 30% ou até mais antes de romper. Isso permite que absorvam enormes quantidades de energia. É exatamente por isso que uma mosca voando em alta velocidade fica presa na teia sem destruí-la completamente. A seda funciona quase como um amortecedor extremamente eficiente. E existe outra descoberta bastante curiosa. Nem toda seda produzida por uma aranha é igual. Na verdade, muitas espécies fabricam vários tipos diferentes de fios. Alguns são usados para construir a estrutura principal da teia. Outros são extremamente pegajosos para capturar presas. Existem fios destinados a envolver alimentos, proteger ovos e até servir como uma espécie de corda de segurança enquanto a aranha se desloca. Ou seja, um único animal é capaz de fabricar diferentes materiais com propriedades completamente distintas. Essa incrível versatilidade chamou a atenção de pesquisadores há décadas. Hoje, universidades e laboratórios dos Estados Unidos, Europa, Japão e diversos outros países tentam reproduzir artificialmente essas proteínas. Mas existe um enorme problema. Criar aranhas em grande escala é praticamente impossível. Ao contrário do bicho da seda, as aranhas são territorialistas e muitas espécies praticam canibalismo. Quando colocadas juntas, frequentemente acabam atacando umas às outras. Por isso, os cientistas precisaram buscar soluções muito mais criativas. Uma das estratégias foi modificar geneticamente bactérias, leveduras e até plantas para produzir proteínas semelhantes às da seda. Em alguns experimentos famosos, pesquisadores inseriram genes da seda de aranha em cabras. O resultado foi realmente impressionante. As proteínas passaram a ser produzidas no leite desses animais. Depois, eram extraídas e transformadas em fibras artificiais. Parece ficção científica, mas aconteceu de verdade. Também existem pesquisas utilizando bichos da seda geneticamente modificados para fabricar fios contendo proteínas da seda de aranha, permitindo uma produção muito maior. Os possíveis usos desse supermaterial despertam enorme interesse. Na medicina, ele pode ser utilizado para produzir fios de sutura extremamente resistentes e biocompatíveis, reduzindo rejeições pelo organismo. Pesquisadores também estudam seu uso em ligamentos artificiais, regeneração de tecidos, enxertos e até sistemas para transportar medicamentos diretamente às células. Na engenharia, as possibilidades são igualmente fascinantes. Imagine cabos ultraleves para pontes, componentes de aviões mais resistentes, equipamentos esportivos de alto desempenho e materiais capazes de suportar impactos sem aumentar significativamente o peso. Outro campo bastante estudado envolve coletes de proteção.
Embora ainda existam desafios tecnológicos para produzir grandes quantidades com custo acessível, cientistas investigam como incorporar proteínas inspiradas na seda em fibras sintéticas, tornando futuros equipamentos ainda mais leves e resistentes. É importante destacar que os coletes atuais continuam utilizando materiais como Kevlar e outras fibras de alto desempenho. A seda de aranha ainda não substituiu essas tecnologias, mas inspira inúmeras pesquisas. Esse talvez seja um dos aspectos mais interessantes dessa história. A natureza passou centenas de milhões de anos aperfeiçoando materiais muito antes dos seres humanos construírem laboratórios modernos. Esse campo de pesquisa recebe o nome de biomimética, uma área da ciência que busca copiar soluções desenvolvidas pelos seres vivos. Velcros inspirados em plantas, trens inspirados no bico do martim pescador e superfícies autolimpantes inspiradas nas folhas de lótus são apenas alguns exemplos. A seda de aranha talvez seja um dos casos mais extraordinários de todos. Existe ainda uma curiosidade que poucas pessoas conhecem. Algumas aranhas utilizam seus fios como verdadeiros balões. Filhotes liberam longos fios de seda que são carregados pelo vento, permitindo viagens que podem percorrer dezenas ou até centenas de quilômetros. Esse comportamento recebe o nome de ballooning. Pesquisadores já encontraram pequenas aranhas em navios, montanhas muito altas e até em balões meteorológicos a milhares de metros de altitude. É impressionante imaginar que um fio quase invisível seja capaz de transportar um pequeno animal por distâncias tão enormes.